falar um pouquinho de SAF, né? O América talvez tenha sido o primeiro clube a abraçar essa causa. Não estou falando do Red Bull Bragantino, que é um outro formato, são coisas diferentes. Mas dos clubes, associação, o América foi aquele primeiro que montou o projeto, foi talvez o primeiro que se preparou para essa transição, né, da associação para a SAF. E o América tinha uma negociação muito avançada, e até chegou a ser anunciado que em janeiro seria oficializada aquela parceria. Você já explicou algumas vezes que o América não queria abrir mão de muito percentual e também do controle do futebol. O América queria ter voz ativa no futebol. Mas desde que isso aconteceu e que essa corda aí foi arrebentada, o América voltou a conversar com outros investidores. E como é que está essa situação da SAF no América? Porque desde então Vasco, Cruzeiro e Botafogo já fecharam acordos nessa linha. Como você bem disse, eu já falei um pouquinho sobre esse assunto. Então, eu vou tentar falar desse assunto no América. Então, quando o América caiu em 2018 e a gente enxergou um quadro muito negro financeiro, nós começamos um processo de reestruturação atrás de uma sociedade e transformar o América em empresa. Naquele momento, os projetos de SAF estavam em andamento. Eles não existiam. Era um clube-empresa normal, igual é o Bragantino, Cuiabá, que todo mundo acabou transformando em SAF pelos benefícios da lei. Tá certo? E nós enxergamos o quê? Existe um disparate no futebol brasileiro, que é um desequilíbrio de receita na Série A para a Série B. Todo mundo sabe disso. O Cruzeiro está pagando por isso agora. Então, quando você cai da Série A para a Série B, você vem com uma série de despesas que você tem que fazer de dispensa de jogadores e sua folha está aqui e sua receita está aqui. Isso desequilibra qualquer clube. Então, nós entendíamos o quê? Se eu não trouxesse um sócio, reestruturasse financeiramente o América e crescesse a capacidade de investimento, eu não tinha como crescer mais no América. Eu ia bater no meu teto e ia acontecer. Aí começamos um projeto interno, eu presidente ainda, Paulo Assis, que depois foi para o Cruzeiro e agora saiu, superintendente de toda a diretoria. Nós começamos a busca de um trabalho. Aí começamos com a Ernest Young, um trabalho de governança, um trabalho de captação de recursos, um escritório de advocacia, e esse trabalho andou muito. E é muito legal ver o que aconteceu, porque você faz um documento que chama teaser, manda para os investidores, e aí a Ernest Young procura investidor no mundo inteiro. Eu conversei com clubes que eu nunca pensei que eu ia conversar, muitos interessados, até com o City nós conversamos, e conversei horas com o City, mas não era o que ele queria, nem o que nós queríamos. Então, a coisa foi andando, e surgiu aquele interessado, todo mundo sabe, que é um milionário e tudo. E, por uma contingência da vida, o América começou a se organizar pela necessidade e porque é o trabalho do América. 19 nós tivemos um ano ruim no começo, quase subimos, 20 começamos a crescer, a nos organizar, e aí o que nós fizemos? Nós pusemos a casa em ordem, apertado, tudo certinho, mas com a casa em ordem. Continuamos querendo o nosso sócio. E aí veio a lei da SAF. Quando nós estávamos perto de fechar, surgiram um negócio do Cruzeiro e do Botafogo, onde o sócio queria 90% de tudo, queria mandar em tudo. E o nosso contrato, ele tinha uma série de cláusulas que a gente não permitia isso. Primeiro, o percentual era fixo, limite de 70%. Segundo, o cara tinha que ficar no mínimo 5 anos no clube. Qual que é o medo que a gente tem que pode acontecer nos clubes? A flipagem. Vem um fundo, ele compra, ajeita, maqueia e vende para outro que você não sabe quem é. No caso do Cruzeiro tem essa cláusula com o Ronaldo, né? De 5 anos. Deve ter sido o Paulo que colocou. Porque ela já existia no América. Isso. Tá certo? Então, isso estava muito bem encaminhado. Eu não queria abrir mão de ter participação na gestão, o América, não o Salum, o América, né? E aí, porque existe um desconhecimento, gente. Na hora que você faz a SAF, você separa a instituição clube da instituição futebol. O presidente do clube, ele passa a ser uma figura muito menos importante. Ele some do circuito.
Se essa ligação do clube com a SAF não for bem feita, na verdade, está afastado de tudo. Mas aí o que você quis dizer é que o investidor que o América estava tratando, ele quis mudar o formato. Exatamente. Foi aí que pegou. Aí que pegou, porque nós já estávamos preparando um documento onde nós teríamos participação, teríamos um conselho de administração, que nós sentaríamos no conselho, eram 5 lugares, nós teríamos 2, estava tudo encaminhado. Aí quando surgiram os 2 negócios, ele falou, não, mudei de ideia, eu quero 90%, põe o preço e tal. Só durou 1 minuto essa conversa. Falei, tchau, um abraço. E aí ele ficou atrás de mim muito tempo, falei, não, acabou. Você demonstrou na hora o que você na verdade queria e que eu não quero. Não é briga, não é nada. E aí nós voltamos para a mesa. Nós temos uma assessoria, a gente paga por ela. E vieram muitas propostas. Muitos interessados. Propostas não. E aí nós invertemos a ordem. Em vez de receber a proposta, nós estamos acertando o que nós queremos. E nós temos aí alguns grupos perto de apresentar a proposta. Só que o América vem melhorando, melhorando. Não é que eu queira mais. É que tem que valer a pena. Você está entendendo? O que acontece? O América tem uma dívida equilibrada, pagando em dia o parcelamento. O América está oferindo receita por resultado em campo. Tá certo? Então, não é qualquer um que vai pegar metade do que eu tenho, ou 60%, por um valor que não me interessa. O que o América quer? O América quer ser competitivo na Série A. Para ser competitivo na Série A, eu tenho que ter investimento em futebol. Para eu aceitar a proposta, eu tenho que quitar minha dívida, que é pequena. Porque a associação não vai ter receita, ela tem que estar sem dívida. E isso nós já acertamos com todo mundo. Tem que zerar, não é um valor alto. Zerou aqui, garantiu investimento no futebol, construiu o planeta. Qual é esse valor da dívida hoje? O valor da dívida, se eu colocar dívida, é 45, mais o Profut, que é 20 e poucos, dá 70 milhões. O Profut é 20 e poucos, paga em 12 anos, está pagando... Mas aí o investidor vai entrar e quitar isso aí. Isso. E vai executar o Planeta América, que é 40 milhões. É uma outra contrapartida. Vem junto com o pacote. E a contrapartida de investimentos no futebol? Essa é uma das cláusulas por exemplo, que... o Botafogo teve isso, do Cruzeiro... O América vai ter. Tem uma mais... O América vai ter. Se eu fechar com alguém. Tá certo? Você pode falar esse valor? Não, eu quero uma garantia mínima de investimento no futebol anual. Porque você tem 2 contas. Você tem a conta da manutenção do... Porque eu falo assim, eu tenho hoje os números muito redondos. Tudo isso é feito internamente dentro do América, eu coordeno, tem uma equipe, tem o Dover, tem o escritório de advocacia, tem todo esse departamento de futebol, o Fred, tudo. Nós temos números muito na mão. Eu sei quanto que eu tenho que investir para ser competitivo. Eu não vou ficar falando, mas eu sei. E eu sei o que eu arrecado. Então eu quero uma garantia mínima de investimento no futebol, X por ano, tá certo? Com algumas aquisições de atletas, que vai ficar fora do valor. Se eu conseguir fechar isso, eu sigo. Se não, eu vou tocando. Agora o América, só antes dos colegas entrarem, o América pode abrir mão de um percentual um pouco, não chegar a 90%, mas o América se vê preparado para, às vezes, liberar 75%, 80%, ou isso não chega a ser discutido mais? Não. O nosso limite superior é 70%, mas eu trabalho com 60%, 65%. Não há necessidade disso. Entendeu? O que acontece? Eu tenho que ter uma cláusula de saída, porque a SAF é um casamento. Se ele der errado, como é que eu saio? Se eu tiver muito percentual, eu não saio nunca. Eu tenho que ter um percentual perto de 50%, que eu compro uma parte e o cara continua lá. Entendeu? Então não pode ser assim. Então, essa é a nossa luta. Nós estamos conversando com alguns grupos e está para chegar a proposta numérica, né? Porque a proposta de trabalho, nós já conversamos com muita gente, todos já entenderam o que a gente quer e alguns ficaram de entregar uma proposta efetiva. Mas como a América está andando bem, está com as contas em ordem, nós estamos fazendo. Por que eu estou falando que é necessário? Porque o América, não precisa de eu falar, eu não estou aqui criticando, eu tenho muita dificuldade de receita, especialmente em campo. Eu tenho muito prejuízo nos jogos e tal. Se eu tivesse mais público nos jogos, talvez eu nem buscasse essa alternativa. Então, o América precisa de aumentar o patamar da receita, mas ele não precisa abrir mão da gestão. Um dos sócios que veio aqui para conversar com a gente, esses investidores, até americanos, ele falou assim, mas como é que vocês chegaram em 8º lugar? Não é possível com esse
orçamento. E esse é um dos que está na briga. Está na briga. Como é que vocês chegaram em 8º lugar com esse orçamento? Então, eu falo o seguinte, não tenho proposta. No dia que eu tiver proposta, a primeira pessoa que vai saber é o meu conselho deliberativo, porque o América respeita a instituição e respeita os poderes internos. Eu tenho que passar para o Conselho Consultivo, Conselho Deliberativo e Assembleia Geral. Depois que esses 3 poderes aprovarem, nós aí sim vamos fazer o negócio. Mas para isso eu preciso receber a proposta. Eu recebi sondagem, conversa, visita, estudo. Estudo é o que mais chega. Você acha que você aceita isso, você aceita aquilo? Mas não chegou proposta, então não tem nada hoje. Mas, Salum, sobre essa negociação, esses grupos, eles são nacionais, são do exterior? Não, não tem grupo nacional, tudo exterior. Todos do exterior. E todos têm já expertise com futebol ou tem alguns que estão iniciando? Eu vou falar que são muitos, né? São 2 ou 3. Todos eles têm. Perfeito. E tem um prazo que o América coloca, que trabalha pelo menos nos bastidores, para fechar ou receber uma proposta, Porque ano passado, por exemplo, a gente chegou a conversar e você me disse, a gente espera, tá tudo fechado até janeiro. Nessa negociação, existe alguma coisa nesse sentido? Eu vou te falar, Samuel, o que é importante para mim? Se eu for fechar esse ano, tem que ser antes da janela. Senão só vou fechar no final do ano, porque não vai mudar nada para mim. Eu tenho que fazer na janela, porque eu tenho que ter investimento, tá certo? Então, quer dizer, o primeiro horizonte é a janela, julho. Se não der em julho, vai. Então o que acontece? O América não pode sofrer um revés no projeto futebol. Se eu sofrer um revés no projeto futebol, eu tenho que voltar muito atrás. Eu não sei se eu tenho essa força que eu tive várias vezes de voltar lá atrás e começar e tal. Eu acabo liderando o processo. Mas a turma que está junto é uma turma boa, está aprendendo muito. Eu estou muito satisfeito em trabalhar com o Euler, com o Fred, com o Dover e com o resto do conselho, que é Américo, que é Ricardo, o próprio Alencar. O Alencar tem a sua participação nas coisas importantes, nós temos um entrosamento muito bom. Então, está muito gostoso de fazer. Agora, futebol é resultado. Se você não tem resultado, quando eu falo resultado, não é ganhar tudo, não. Porque no Brasil tem essa pecha. Porque o sujeito reclama que o Atlético empatou com o Bragantino lá em Bragança. É um jogo duríssimo, quem já jogou lá. Sim. É um time fortíssimo. Então, todo mundo reclama porque empatou, mas é um jogo duro. Não é qualquer um que vai lá e ganha. Você pega o histórico do Bragantino em casa e vê quantas derrotas ele teve em casa. Então, na verdade, no Brasil, assim, ou você é bom demais ou você é ruim demais. Não é isso. Você tem um contexto, né, que é o caso que eu fiz aquela entrevista coletiva para falar da posição do América na Libertadores, que é uma posição de aprendizado. Você está disputando a maior competição da América do Sul. Então, calma, tá certo? Salum, ainda dentro desse assunto de SAF, você como um gestor de futebol que está estudando o tema já há pelo menos alguns anos, né, a gente pode dizer assim, como que você avalia os moldes da venda do Cruzeiro ao Ronaldo agora que ela foi concluída? Muito ruim falar do Cruzeiro. Toda vez que me perguntam, eu acho chato demais. Eu diria que o Cruzeiro não tinha outra opção. Eu diria isso. Vou falar 2 coisas disso. O Cruzeiro não tinha opção, pelo menos é uma pessoa do ramo que está provando isso. E que tem um nome a zelar. Exatamente. Né? São as 2 coisas boas que eu diria. O que tem de ruim não vou falar porque eu nem conheço o contrato. Mas de bom é que o Cruzeiro não tinha outra opção. O que o Cruzeiro ia fazer, gente? Tá certo? E a segunda opção é que trouxe uma pessoa que conhece o ramo, trouxe pessoas que conhecem, estão demonstrando, mas vão sofrer muito ainda. O Cruzeiro vai sofrer o que o América, eu pretendo que não sofra. Contaminação da dívida. Agora, por exemplo, no Brasil, desses 3 que fecharam recentemente, o Vasco, Botafogo e o Cruzeiro, qual perfil de investidor seriam esses 3 ou 2 que vão apresentar a proposta para o América? Por exemplo, no caso do Cruzeiro, o Ronaldo é um cara do ramo, do futebol e uma marca fortíssima. No caso do Botafogo, um cara que gosta de futebol, tem um outro clube fora do Brasil e queria entrar nesse mercado nosso. No caso do Vasco é diferente, é uma empresa que não tem nenhuma figura pública tão ligada ao futebol assim. Tem outros negócios e está entrando nesse ramo. No caso do América, tem um perfil mais aproximado para o Botafogo, tem alguma figura pública que pode
parecer com o Ronaldo, mas não com a identificação que ele tem com o O que Cruzeiro? eu percebi das pessoas que nos procuraram, e eu não vou citar quem é, por mais que vocês vão me apertar aqui, as pessoas têm muita admiração pela gestão do América. Então, são poucas modificações na gestão. Logicamente, quem põe dinheiro quer ter o comando. Não podemos nos iludir sobre isso, né? E quem for majoritário vai ter o comando, vamos dizer, a decisão final, mas com regras bem claras e tudo. Então, como é gente do ramo de futebol, eu diria que a similaridade exatamente igual não tem. Eu vejo com bons olhos o negócio do Botafogo, mas vejo do lado de fora, pelo que eu leio e pelo que eu escuto. O que é muito diferente do que estar lá dentro. A impressão que eu tenho é que o projeto Botafogo está mais consolidado do que os outros. Os outros estão sendo construídos com o clube em turbulência, tá certo? Então, isso aqui eu enxergo como proposta. Eu gostaria também de ter... Eu queria dizer que eu tenho uma noção que não vem um mega investidor para o América, não é de dinheiro. Alguém que vai querer transformar o América no maior time do Brasil. Essa história não é por aqui. O que é o nosso objetivo? É firmar na Série A como uns 10, 12 melhores clubes da Série A.